Olá, seja muito bem-vindo à primeira temporada do Hora do Strike, seu novo programa semanal, onde eu, Cristina Gremel e os influenciadores digitais Gustavo Gayer e Kim Paim nos unimos para analisar os principais acontecimentos do país. Enquanto espera, aproveite para apoiar essa iniciativa assinando a Gazeta do Povo. Custa menos do que você imagina. O link está aqui embaixo na descrição. Olá, boa noite. Estamos começando o 9º episódio de Hora do Strike, esse programa que você sabe, né, está na primeira temporada, vai até o fim de setembro e tem uma meta de atingir 75 mil assinaturas na Gazeta do Povo. Se a gente atingir essa meta, a gente já terá a segunda temporada garantida de outubro a dezembro. Então, se você ainda não é assinante, já vai compartilhando essa live, chamando mais gente para assistir. Se gostarem, depois vai ter um QR Code aqui para vocês acessarem uma promoção e poderem assinar a Gazeta do Povo apenas por 99 centavos no primeiro mês para poder degustar, conhecer o conteúdo do jornal e, quem sabe, ficar conosco. O segundo mês em diante, R$ 21,90, R$ 21,90 e você pode cancelar a hora que quiser. O programa de hoje vai falar, obviamente, das manifestações do dia 7 de setembro, estão chegando e o assunto está cada vez mais quente nas redes sociais e mais quente em Brasília. Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados e também o Judiciário se movimentam para tentar dar uma aura de perigo para as pessoas terem algum medo ali de ir para a rua, como se fosse algo muito perigoso que estivesse sendo organizado, e a gente sabe que não é. É uma manifestação de famílias, de pessoas preocupadas com a liberdade, com o respeito à Constituição, ainda com o voto impresso auditável, que não foi ouvido, né, o nosso grito nas últimas manifestações. Então, estamos aqui para falar mais sobre isso e também para falar sobre a guerra entre os poderes, porque parece que a cada dia ainda tentam puxar um pouquinho mais dessa corda que, para nós, já está arrebentada há muito tempo. Eu chamo os meus companheiros aqui de todos os programas, Gustavo Gayer, Kim Paim. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Kim. Mais uma vez é um prazer participar aqui desse programa e hoje com um convidado tão especial. Já falamos quem é. Kim, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao chat. Prazer aqui estar com vocês em mais um programa. O nosso chat já está agitado ali, o pessoal já está falando das manifestações. E o nosso comentarista convidado de hoje já esteve conosco em outro episódio e volta agora, é o Bernardo Kister. Bernardo, prazer ter você de novo aqui conosco. Prazer. Obrigado, Cris. Prazer. Boa noite, Cris. Boa noite, Gustavo. Kim, grande prazer aqui, a audiência da Gazeta do Povo. Um prazer, vamos lá, que há muito que se falar, muita coisa. Há muito que se falar. No último programa, a gente estava aqui nos bastidores já comentando em off com o Bernardo aqui, que no último programa o Leandro Ruschel esteve conosco e ele e o Gustavo falaram sobre a perseguição de que foram alvo por parte da CPI da Covid. Bernardo, é mais um, né, Bernardo? É mais uma, né, nas minhas costas, né? As pessoas têm perguntado como eu aguento. Eu digo, eu sinceramente não sei, né? Eu simplesmente vou, né? Vou passando e vou aguentando olha, sinceramente eu acredito que é mais um prêmio de consolação que eu recebo, Cris, porque primeiro, por um lado, ser perseguido pelo STF, para mim, é uma glória, né? Assim que o inquérito, né, espero que um dia acabe das fake news, eu vou emoldurar e colocar aqui no meu escritório. E esse da CPI também, quando acabar essa CPI circense, também vou emoldurar o requerimento do Humberto Costa contra mim, para quebrar o meu sigilo bancário, aquela coisa toda, vou emoldurar aqui com uma foto do Drácula ao lado. Né? Então, assim, sinceramente, o que essas pessoas acham que a gente faz da vida? Né? Não tenho mais o que fazer do que, sei lá, a ideia deles, né? Receber dinheiro da SECOM para me opor ao isolamento horizontal. É isso que estava no requerimento dele. Ou seja, a Polícia Federal recentemente, né, umas 2 semanas, fez quase 100 operações, buscas e apreensões num dia contra governadores, prefeitos e corruptos que roubaram dinheiro do governo federal nessa pandemia. E a preocupação dele é que eu posto uns tweets e fiz uns vídeos de entrevista com o Dr. Wong, com médicos daquilo, com pessoas de opinião, né? Ou seja, o meu trabalho jornalístico é tido como empregadinho da SECOM do governo, né? Agora, se preocupar na época do Lula, quando tinha os blogs sujos, né, e os MAVs, lembra a militância ativista virtual do PT que recebia dinheiro para fazer ativismo online, né? Um gabinete verdadeiro, gabinete do ódio, isso não é preocupação de ninguém, nunca foi. Aí pode.
Aí pode. E Bernardo, só para te falar aí também, viu? Você ainda tem mais outro para querer emoldurar, porque os senadores já avisaram que quando a CPI da pandemia acabar, na sequência eles já querem voltar com a CPMI das fake news. Puxa, que prazer! Então eu já faço aqui oficialmente, aproveito a audiência da Gazeta do Povo para avisar o senador Ângelo Coronel, presidente da CPI das fake news, que esteve misteriosamente em 2019 na Rússia, né, usando o dinheiro do povo para ir à Rússia com o dinheiro da CPI, das fake news, para aprender a combater fake news na Rússia. Então eu queria primeiro que ele contasse para nós o que ele foi fazer na Rússia, aprender lá com a Rússia de Putin, né, democrática, maravilhosa, e também dizer que eu estou muito contente em participar da CPI das fake news. Me chamem, eu quero muito falar. Porque da última vez que chamaram um conservador como foi o Alan, lá foi um estrago, né? Se me chamar também, prometo ser dócil e amoroso. Agora você acaba de fazer uma revelação aqui, hein? Vou ver se o Gustavo concorda comigo. O Gustavo é o próximo que vai opinar aqui. Quando o Bernardo lembra dessa viagem do senador para a Rússia, para ver como eles lidam com fake news, e aí a gente começa a ver tudo o que aconteceu desde então aqui no Brasil, no nível em que nós chegamos com o Tribunal Superior Eleitoral indo atrás de produtores de conteúdo, né, um tribunal, uma justiça que deveria cuidar só de eleições, fazendo interferência em empresas privadas e dando ordens de como que ela deve lidar com os seus clientes, porque os usuários do YouTube, os produtores de conteúdo, são clientes, eles assinam um contrato lá, né, leem as regras de uso e dão um aceite lá para poder usar, então é um acordo entre quem usa e quem oferece o serviço. O Tribunal Eleitoral não tem nada a ver com isso, mas dando ordens para desmonetizar. Então, será que não vieram da Rússia esses ensinamentos aí, Gustavo? O seu raciocínio é bem lógico, é muito provavelmente. O que chama a atenção e que deveria preocupar a imprensa também é que essa viagem dele para a Rússia, a gente tem que lembrar que a Rússia, no ranking de países com as piores níveis de liberdade de imprensa, a Rússia está lá. Ou seja, é um dos países onde há menos liberdade de imprensa no mundo, é a Rússia, e é para lá que o nosso senador vai... Deputado ou senador? Senador, né? Senador. É para lá que o nosso senador vai para aprender como combater as fake news? Vai para a Coreia do Norte logo, que lá na Coreia do Norte não tem fake news nenhuma. Você nunca vai ver ninguém usando rede social para denunciar que o governo ou o Congresso ou deputados estão agindo de forma equivocada, ou o STF. Por quê? Porque não tem rede social, não tem voz, não tem liberdade de expressão. Eu acho que assim acaba com as fake news. Provavelmente é a Coreia do Norte, o próximo ponto que eles irão. Então, para a China também, onde a internet é censurada, né? A gente fala isso aqui, gente, todo o programa, e toda live que eu participo, a gente meio que está orbitando nessa mesma pauta, porque ela é hoje uma das prioridades que nós estamos percebendo, né? A gente já perdeu várias batalhas, só que se a gente perder essa, aí eu acredito que a guerra está perdida. Se nós perdemos a liberdade de expressão, a possibilidade de pessoas comuns poderem se expressar nas redes sociais, daqui a pouco até mesmo não vai poder nem juntar 5, 6 pessoas para poder falar sobre política, porque é isso que a gente está percebendo, que a escalada, né, desse autoritarismo do STF, do TSE, não haverá mais como guerrear. Já tiraram as nossas armas, né? Agora vão tirar as nossas outras armas, que é a palavra. A partir do momento que a gente nós não pudermos mais nos pronunciar contra o que está acontecendo, aí sim nós nos tornaremos um gado dessa elite política. E parece que é isso que eles querem. Inclusive, essas mesmas pessoas que ficam usando a palavra gado o tempo inteiro, elas não percebem que são elas que estão andando alegremente e saltitante para o abatedouro. Né? E seguindo toda a cartilha, né? Focinheira, sendo injetada com substâncias experimentais, perdendo sua liberdade, confinamento, não podendo trabalhar, vivendo por migalhas, né? Agradecendo migalhas daqueles que impedem eles de ganhar seu sustento. Assim, para resumir tudo, durante muito tempo a gente viveu com um véu à nossa frente, né? Onde a gente não sabia o que realmente acontecia, porque não havia como nos comunicarmos, e havia apenas uma impressão do que estava acontecendo. E com a internet, a gente pôde falar uns com os outros, e a gente pôde perceber que muitas pessoas pensavam iguais a nós, e desmantelou aquele império da mentira, porque era uma mentira consolidada o tempo inteiro. E aí, depois que desmantelou, eles perderam a manipulação da opinião pública, o controle da população, e eles não vão aceitar que fique dessa forma. Vão usar de todas as narrativas possíveis, né? Não, é contra o discurso do ódio, é contra o discurso de racismo, é contra a opressão, é contra o discurso antidemocrático.
usarão todas as narrativas, passarão todas as maquiagens possíveis para esconder, camuflar a real intenção. A real intenção é, nós mandamos, o que eles pensam, né? Nós mandamos e não aceitamos que ninguém critique o que nós determinamos. Vamos parar com essa história de ter youtuber ou jornalista falando a verdade, mostrando o quanto nós somos canalhas, o quanto nós somos cafajestes, o quanto nós somos capazes de fazer qualquer coisa pelo poder. Mas a gente vai fazer isso usando a palavra democracia, usando a palavra proteção, Estado de Direito, o tempo inteiro. Porque a gente sabe que uma grande parte do jornalismo está tão doutrinada, está tão ideologicamente sequestrada, que vão passar pano, vão chancelar isso tudo, sem perceber que lá na frente eles serão a sobremesa desse monstro que eles estão alimentando agora. Mas é isso, a gente... E aquilo, né? Aquela coisa, né, Cris? Todo programa, em todas as lives, qualquer lugar que você sintonizar agora, que tiver pessoa esclarecida falando, vai estar falando sobre isso. O risco que a gente corre agora não é de perder mais uma batalha, é de perder a guerra. Nós não teremos mais a capacidade de combater a desinformação se eles continuarem com isso. E só para trazer uma pauta, até para ouvir opinião, vocês viram que o STF agora criou um outro projeto para combater desinformação e discurso de ódio, onde eles vão criar uma junta, vocês viram isso? Que vão alfabetizar os jornalistas e youtubers e comunicadores a como conversar nas redes sociais, e vão criar também agora um novo carimbo de discurso de ódio e desinformação, assim como tem os checadores, só que agora vai ser o checador do STF que vai carimbar o conteúdo de todo mundo. Vocês viram isso aí? Acho que saiu hoje. Saiu agora, a Gazeta do Povo publicou agora no fim da tarde essa notícia. É aquela coisa, né? A gente fica pensando se a gente está sendo guiado pela Rússia, pela China, pela Coreia do Norte, porque Cuba e Venezuela parece que já está até velho. Só antes de passar para o Kim, você falou do rebanho indo para o abatedouro, Gustavo. Eu lembrei e corri aqui, não vou nem colocar no ar para não desagradar a nossa audiência que não merece, mas é do blog Sujo Brasil 247, para citar algo que você tinha citado, dos MAVs, né, dos militantes em ambiente virtual, começou com esses blogs aqui no período Lula. Ele está colocando uma notícia lá da Dilma, isso aqui já tem uns dias. Dilma falou o seguinte: nosso lugar não é com os Estados Unidos, mas é a independência ao lado da China. Independência ao lado da China. É o gado indo para abatedouro, Kim? O que você acha com essa declaração aqui? Não, eu acho que essa declaração... Eu acho que essa declaração passou despercebida de muita gente. Eu comentei esse vídeo, isso é sério. A gente fica assim brincando com a Dilma, porque ela dá motivos para isso, né? Não faltam palavras, frases gloriosas, ensinamentos gloriosos que a Dilma já nos forneceu no passado, só que isso daí ela falou no contexto de uma aula, e ela fala assim várias coisas que estão extremamente preocupantes, porque é o seguinte, se a Dilma tá falando isso daí, é porque o PT pensa dessa forma, é inegável. Então ela vai falando sobre isso, ela fala do 5G, ela fala como o Brasil é a fazendinha do mundo, e ó, esse negócio de ficar junto com os Estados Unidos não dá. Vamos colar aqui com a China, e fala de regulação da imprensa e tudo mais. Então a gente está caminhando por um cenário que o Lula já avisou que vai censurar a imprensa, vai censurar a internet. O Lula também falou da religião, falou, ó, padres aí, pastores, depois que eu ganhar a gente vai bater um papo aí, viu? Esse negócio aí de igreja não tá com nada, esse negócio de igreja atrapalha. Eu queria não entre na política. Não entre na política. Eu quero perguntar a vocês, quantos países que um dia entraram em uma ditadura conseguiram sair? Conseguem, assim, mensurar quantos? A gente acompanhou bem recente, no caso da Polônia. A gente acompanhou bem recentemente aí o caso de Cuba, né? Coisa de um mês atrás, assim, num ato de coragem coletivo, os jovens indo para a rua, porque a situação da pandemia, inclusive, ficou insustentável lá, e mais de centena presos, né? E gente presa porque foi para a rua se manifestar, não era porque estava atacando pedra em polícia, nem botando fogo em estátua, ou atirando, né, chutando vidro de loja, ou atirando pedra contra banco, nada disso, era manifestação mesmo. Eu acho que a única assim, ditadura que ruiu foi a União Soviética, assim, porque meio que caiu como um todo, mas a Rússia ali continuou coesa, e aí os outros países lá do leste europeu conseguiram sair. Na Polônia teve um grande exemplo aí da influência do Papa João Paulo II na época, tem até um documentário fantástico mostrando tudo que ele fez. E aí você entende, né, qual o poder da religião, por isso que o Lula já vai regular também a religião do bem, né? Frei Beto, toda a turminha do bem aí da esquerda. Então a gente está caminhando para um caminho que, assim, uma vez que você entra, até então a sociedade vem se provando que ela não consegue mais sair. Cuba, como acabou de falar, teve todo aquele enxame, pessoas nas ruas, passou que agora 1 mês e pouco, 2 meses, ninguém fala mais,
eles controlam a internet, a gente não sabe se tem pessoas na rua, não tem. Se tem, não tem, vai entrar lá a polícia do bem, a polícia estatal, prender todos os antidemocráticos, né? E tá tudo resolvido. Que é o mesmo cenário que vem se desenhando no Brasil. Toda a imprensa, todo santo dia, está criminalizando as manifestações. São antidemocráticas, são golpistas, é isso, é aquilo outro. Aí já vem pessoas do Ministério Público para falar, ó, discurso de golpe não está previsto dentro do espectro da liberdade de expressão. Você pode ser preso, viu? Se você pedir intervenção militar, isso, você pode ser preso. Aí vem a delegada aí, a Denise, que está à frente do inquérito das milícias digitais. Ó, dia 7, vamos ficar de olho. Já avisou só te cortar rapidinho aí, Kim, você já comenta, mas a matéria que o Gustavo citou aí, ó, Gustavo, publicada às 5h30 da tarde na Gazeta, STF cria programa de combate à desinformação e afirma que quer enfrentar, entre aspas, narrativas odiosas. As narrativas que eles vão colocando, né? Que a militância de esquerda vai colocando, os ministros do STF, aqueles senadores do G7, mais alguns, outros tantos deputados que seguem essa mesma linha, eles vão plantando narrativas de que a população está com discursos odiosos, que está desinformando, que vai para a rua armada, que vai provocar mortes, que eles querem espantar as tias do Zap da manifestação, né? Não, e eles pegam assim uma pessoa perdida que eles dizem que é de direita e tudo mais e querem generalizar para todo o grupo, ó, todo mundo pensa dessa forma, alguém que passe aí do ponto. Só que quando alguém da grande imprensa, algum jornalista aí bem cotado no mercado, faz algum artigo falando que Bolsonaro tem que morrer, tem que perder a vida, tem que se suicidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, aí não, aí é liberdade de expressão. Só vem, inclusive, Bolsonaro já moveu alguns processos contra alguns jornalistas e sempre o Ministério Público diz que não, temos que respeitar a liberdade de opinião. É 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Cada dia mais fica mais e mais claro. Kim, você viu aquela jornalista hoje, eu acredito que tenha sido hoje de manhã, que falou assim que... Nossa. Ela falou assim, não, cuidado, não vão para as ruas, os bolsonaristas estão armados, eles vão para as ruas para matar, eles vão matar, eles... Cara, eu assisti aquilo, eu pensava, meu Deus, que distúrbio mental que essa pessoa sofre, porque aquilo lá não pode ser só doutrinação, ali tem um caso sério de desvio cognitivo, um problema cognitivo ali. Não sei se você chegaram a ver. A Lela sabe o que ela tá fazendo, Gustavo. A Lela sabe. Tu acha que ela tá ali de inocente? É doença demais. Proposital. É ódio a um espectro político. Ela sabe que é mentira. Ela afirma ali propositalmente. Tentando desencorajar, né? Exato. Ela sabe ali, não me diz que aquilo ali é inocência não, que não tem como. Agora, sabe o que me surpreende? Eu já jogo pro Bernardo comentar. Que algumas pessoas, ou muitas, ou milhares que seja, pessoas de ideologia de esquerda tenham ódio até, vá lá, ódio ao governante de direita de plantão, ou algum deputado, ou alguma corrente política, ok. Agora, criminalizar e inventar mentiras a respeito de centenas de milhares de famílias que vão para a rua pacificamente, colocar também a sua opinião, as suas demandas, os seus pedidos legítimos. Isso é muito desonesto. Não é só a tal da desonestidade intelectual que se fala. Eu acho que é pior do que isso, porque eles estão tentando criminalizar um país. E detalhe, a maioria dos brasileiros, porque se não fossem maioria, não teriam conseguido eleger esse governo. É ou não é? Então, eu não sei você. Hoje eu estava participando de uma discussão com uma pessoa que defende ideologia de esquerda, numa outra live, e ela dizia essa questão de ir para a rua para demandas que não são legítimas. E eu fico pensando, o que passa na cabeça dessas pessoas de achar que é legítimo ir botar fogo em estátua, que é legítimo pegar um paralelepípedo e jogar contra um policial que está trabalhando, está ali para garantir paz, para garantir segurança à população que está na rua, inclusive para aquela pessoa que está com a pedra na mão. E o que passa na cabeça de o mais puro ódio e inveja. Cris, você tem mais idade do que eu. Quantas vezes você já viu a população ir às ruas para apoiar um governo e não o contrário? Quantas vezes, quando isso aconteceu na história desse país? Não existe. Mas aí, Bernardo, a gente entra num dos temas mesmo, que é o foco aqui, que são
as pautas da manifestação. De novo, está um pouco disperso, porque, enfim, as demandas são tantas, né, que a gente vê as pessoas falarem muita coisa, mas, por exemplo, nos grupos de WhatsApp de que eu participo, entre as inúmeras fontes jornalísticas que me mandam informação diariamente, dos grupos de que elas participam, eu só recebo bandeira do Brasil, pedido de paz, pedido para falar por liberdade, pedem muito para as pessoas tomarem cuidado, porque há uma suspeita de que pode haver infiltrados na manifestação. Já tem uma corrente dizendo, se vê alguma confusão, senta no chão e deixa só o vândalo de pé, para ficar bem claro para a polícia quem que está provocando a ruaça. Muitos pedindo para levarem cartazes com a data, para depois não ficarem dizendo que é manifestação antiga, para levarem cartazes em inglês, francês, espanhol, quem puder, porque ficam mudando a informação na imprensa estrangeira depois e dizendo que são manifestações antidemocráticas, né, por questões que não são, digamos assim, legítimas numa república. Na tua visão, Bernardo, dos grupos com quem você tem conversado, das pessoas com quem você troca informação, qual é a pauta principal ou as pautas principais? O que as pessoas estão levando para a rua no dia 7? Eu acredito que é uma única pauta. Uma palavra sintetiza tudo que o sentimento popular, todo o sentimento popular que está levando as pessoas às ruas, é liberdade. Porque isso abarca duas coisas principais que estão dentro dessa palavrinha mágica, maravilhosa, né, que a gente gosta tanto de defender e com razão defende. A primeira delas é o voto impresso, porque apesar da PEC ter sido rejeitada na Câmara, isso nada impede o TSE, por exemplo, de fazer uma regulamentação interna e aplicar o voto impresso. Não é preciso ter uma lei. O TSE pode adotar, tanto que em 2017... ou 16, 17, eles estavam adotando esse processo e abandonaram, né? E isso sem lei nenhuma, ou seja, o STF não tem impedimento legal, não precisa de lei para fazê-lo, né? Ou seja, para aprimorar o processo eleitoral. Então, o voto impresso é o primeiro. Por quê? Porque uma eleição transparente e confiável, ela legitima a representatividade popular manifestada nos deputados e políticos eleitos, ou seja, um sistema eleitoral confiável significa que há uma representatividade legítima. Um sistema que não é confiável, a representatividade não é legítima, né? Ou seja, eu preciso confiar no sistema para confiar que as pessoas que estão lá me representam, e então, de fato, eu posso confiar que o poder emana do povo, ou seja, ele sai do povo para a população, para os políticos através das urnas. Esse é o primeiro ponto, mas é uma pauta menor. A segunda seria contra os abusos de poder que têm sido feitos pelo TSE, contra os canais, contra toda a população conservadora, agora querem fazer checagem, etc., não sei o que o TSE quer fazer, contra, principalmente, acima de tudo, o Supremo Tribunal Federal, que agora consagrou na realidade o Ministério da Verdade de George Orwell. A gente fica falando, é meio orwelliano, é 1984, é mais ou menos, não, mas agora sim, exatamente o que o Orwell descreveu naquele livro, exatamente está acontecendo agora. Ou seja, existe um ministério, né, um tribunal que vai decidir o que é verdade ou não. Ou seja, vai educar as pessoas, vai editar a história, né? O Winston lá, Smith, que era o protagonista de 1984, né, é um funcionário do TSE, né, do STF, que vai editar as notícias e a verdade que pode ser ou não, inclusive vai educar a população. Então é contra isso que as pessoas, e elas percebem que os poderes, também muitos políticos eleitos, CPI, essa coisa toda, não simplesmente obstaculam o país de funcionar, né? As pessoas dizem, o Bolsonaro não faz nada porque não consegue fazer, né? Porque o tempo inteiro o estão amarrando, né? Então, é muito mais do que pelo Bolsonaro. É óbvio que em apoio ao governo, óbvio, mas é uma pauta muito maior, como o Gustavo estava dizendo, ou seja, é um momento crucial. Eu estou vendo que as pessoas estão com tanta esperança nesse movimento, por exemplo, que de Marabá, lá no Pará, eu fiquei sabendo que vão sair 11 ônibus de lá. Só de um pequeno grupo de pecuaristas que estão organizando isso, conseguiram doações, etc., vão mandar um povo de lá. Está indo gente de São Paulo, que poderia ir a Paulista, que está indo para Brasília. Gente do interior de São Paulo também indo para Brasília, daqui da minha cidade vai uma centena de milhares de pessoas. Ou seja, tá se tendo uma noção que esse pode ser uma espécie de Rubicão, né, que o Brasil pode cruzar, uma nova independência mesmo, 199 anos depois da declaração de Dom Pedro no Ipiranga, né? Agora,
o que vai acontecer ou não depois, eu acho que daí já é um outro momento aqui que a gente pode explorar. Porém, o que eu vejo são essas duas pautas dentro da liberdade, ou seja, liberdade para a gente votar, né, ter um sistema confiável, ter a nossa liberdade exercida, né, e legitimada num processo transparente, e, por outro lado, que a nossa liberdade de ir e vir, de nos manifestarmos, de nos associarmos, né, aquela porcaria daquele blog Interprete lá, daquele Glenn lá, exato, do Verdevaldo e do aquele Demore agora, que foi condenado por falar mal de uma juíza, né, da doutora Ludmilla. Foi condenado no caso do estupro culposo também. Também. Foi condenado, obrigado a reconhecer que tinha editado o vídeo para fazer parecer que o promotor e o juiz eram machistas. Eu fiz reportagem, fiz vídeo sobre isso aqui, entrevistei inclusive o perito em crimes cibernéticos que desmascarou toda a farsa. E promotor e juiz daquele caso estão com processo por danos morais contra o site e a jornalista que escreveu a matéria. Pronto. Golpe. Então, esse senhor, só para terminar aqui, rapidinho, esse senhor, esse Demore, eles fizeram lá no Interprete, né, fizeram uma reportagem criminalizando a atividade comercial das livrarias que muitos conservadores têm, né? Eu fui um dos primeiros a ter essas livrarias online, né? Que muitas vezes são fonte de renda pra gente e é um meio de vender livros, pô, livre associação, entendeu? A gente vende os livros, ganha uma comissão e pronto, acabou. Agora não, isso é um crime, porque existe um negócio que financia blogs de extrema direita e um troço, ou seja, né? Você vê, então assim, porque contra isso que nós estamos. Né? Vem de conhecimento conservador e eles não querem que essa informação se alastre também. É claro que não. É claro, uma população estúpida, né? Óbvio que é uma população maravilhosa para as pessoas que gostam de comandar, né? Então, eu acho que essa é a grande pauta, é liberdade, voto impresso e contra abuso de poder. Eu acho que são essas duas grandes coisas que estão na cabeça do povo que eu tenho conversado, Cris. Gustavo, o Bernardo tocou em alguns cargos aí da República que eu queria que você comentasse. Por exemplo, o presidente do Senado, né? Quando a gente lembra da pauta do voto impresso, só recapitulando um pouco, até coloquei no texto que está acompanhando a janela desse vídeo ali para quem é assinante da Gazeta do Povo e está assistindo na Gazeta do Povo. O texto diz o seguinte, o que aconteceu de 1º de agosto até agora? Eu vou dando os itens, todos os arroubos autoritários, né? Mas em 1º de agosto, a população ficou muito indignada porque foi as centenas de milhares para a rua, foram manifestações gigantescas em praticamente todas as capitais, em muitas cidades do interior, inclusive, manifestações expressivas, e uma parte considerável dos deputados não deu a menor bola. A Comissão Especial do Voto Impresso, a gente já sabia que estava toda aparelhada ali por causa de ativismo judicial dos ministros do STF, né, que fizeram aquela pressão para trocar os integrantes da comissão, mais um arrobo autoritário, um desrespeito à Constituição, mas depois quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, leva para plenário para fazer parecer democrático, para fazer parecer que a voz das ruas ia ser ouvida, faz tudo apressadamente, aquele negócio teve maioria, mas não teve os 2/3 que precisava para passar. E aí a população começa a chamar as manifestações do dia 7. Ah, não nos ouviram? Ah, não fizeram direito? Tem uma outra PEC lá no Senado que já foi aprovada na Câmara na legislatura passada, está engavetada, Davi Alcolumbre não levou para votação, Rodrigo Pacheco pode levar. E muita gente não sabe, o relator dessa PEC, que está parado esperando a votação só no Senado, é o Marcos Rogério. É o senador Marcos Rogério, aquele que tem sido um dos mais atuantes pela verdade na CPI da Covid, porque na CPI da Covid a gente também só vê plantarem narrativa mentirosa ali, tentam de todo jeito subterfúgios para achar alguma coisinha ali, tentar atingir governo e tentar parar o país. É isso que eles querem que a economia afunde, que todos os brasileiros se danem, que o desemprego aumente, para chegarem depois e dizer, nós sabemos fazer, a gente já sabe que não sabe. Então, eu queria que você falasse a tua expectativa, Gustavo, em relação a Rodrigo Pacheco, porque ele já, por exemplo, decepcionou na semana passada quando se recusou a levar para votação o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes apresentado pelo presidente Bolsonaro, né? Aqui eu vou fazer um comentário que é uma somatória dessa questão do Pacheco. Hoje também o Kim Paim já soltou uns tweets aí falando do Pacheco, né? Pacheco e Kim são bem amigos ali, eu vejo que o Kim gosta muito do Pacheco. Demais, pô. Pachecão. Eu quero voltar, antes de fazer o comentário, falar a questão da pauta, né?
eu tenho recebido mensagens o tempo inteiro, e eu peço até desculpa a todos, assim, porque não tem como mais responder, sabe? Mas as perguntas é a mesma. São assim, Gustavo, o que a gente coloca na faixa? Dá uma luz. Eu acho que o Bernardo deve receber isso, quem recebe isso também. O que a gente fala? O que a gente escreve na faixa? O que a gente pode colocar? A impressão que eu tenho, sabe quando uma pessoa está sendo linchada? Ela está ali levando chute na cabeça, facada nas costas, paulada na perna, murro na boca do estômago, e ela nem vê de onde está vindo todos os golpes, mas é o tempo inteiro sendo linchada. Como que você pede para essa pessoa que apenas uma agressão pare? Sabe? Tipo assim, como que você vai falar para ela? Não, ó, você que está dando facada nas costas, para você, o resto pode continuar. É tanta paulada, é tanta agressão em cima que nós estamos sentindo, que a população está desnorteada. Ela está desnorteada, ela está sem saber nem o que pedir. Né? O Bernardo falou muito bem, liberdade. Liberdade engloba muita coisa mesmo, mas o que eu estou percebendo já é um certo desespero até por sobrevivência. As pessoas estão tendo uma noção de que se isso continuar escalando como está, em breve nós não teremos nem mesmo nosso direito à vida garantido. E aí, assim, se você olhar lá como está escalando e fazer uma projeção de onde isso vai chegar, em breve, e olhe que em breve no tempo da vida dos seus filhos, vocês vão ter que estar indo às ruas para pedir que as suas vidas não sejam retiradas. Ou porque você é um anticientífico, ou um negacionista, ou um antidemocrático. Ou você vai ter que ver os seus filhos num paredão, com um bom tiro, um bom fuzil, um bom paredão. Assim, eu tô vendo um certo desespero que tá deixando o povo desnorteado. Aí você falou da manifestação... Só para adicionar uma coisinha pequena, rapidinha. Sim, claro. O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, ele já falou o seguinte, ó, se não tiver o passaporte, não faz mais cirurgia eletivas. Então a gente está caminhando sim para esse cenário. Estou negando o direito à saúde à população, fechando o SUS para pessoas que eventualmente não tenham se vacinado, seja por qual motivo for. Então a pessoa não vacinou, aí ela está precisando fazer uma cirurgia que vai salvar a vida dela. Não, desculpa. Um cateterismo. Você vai ter que morrer porque você não tomou a vacina. Então você é uma pessoa não grata, você não deve existir. Então, bota essa estrela amarela aqui no seu peito e vai lá pro gueto e morre lá. Gente, o que está acontecendo, gente? Eu sou um péssimo comentarista porque eu não consigo... O que está acontecendo? Onde isso vai parar? Eu quero só chamar mais um ponto de reflexão sobre essa questão, embora o programa não seja sobre passaporte vacinal, mas isso é uma polêmica tão grande, virou um tabu discutir isso, e olhem como é necessário. O Bernardo citou um cateterismo aí. Acho que todo mundo já conhece alguém que de uma hora para outra precisou de um cateterismo, ou teve um princípio de infarto, precisou correr para o hospital e tal. Outra coisa que eu lembrei é apendicite, que é um troço que vem de última hora. Pedra no rim, que a dor é absurda, e também vem assim no meio da noite ou do nada. Eu já tive que levar companheiro de trabalho, na época que eu trabalhava na TV, a gente estava indo fazer uma entrevista, ele disse, me leva para o hospital, de repente, do nada, e ficou internado com pedra no rim. Então, pensa uma situação de emergência dessas, só que por acaso a pessoa não se vacinou, e não interessa por que ela não se vacinou, pouco importa por que ela não se vacinou. Ela não vai poder ser atendida no SUS para cirurgias eletivas porque não tem o maldito do passaporte sanitário. Agora, me diga uma coisa, esses médicos que estariam em risco iminente se atendessem essa pessoa, eles atendem paciente com Covid, diagnosticado, vacinados que contraíram Covid, inclusive. Então, a discussão é tão insana e isso é ditadura. Isso não é ato de democracia, isso é ditadura. Não é só no Brasil que está acontecendo, a gente está vendo os franceses, os portugueses, os alemães indo aos montes para a rua dizer não para o passaporte vacinal. Estados Unidos está uma celeuma também. Cris, e nesses países, isso já virou uma pauta suprapartidária. As pessoas de esquerda, de direita e de centro, todas estão indo para as ruas porque elas são países que já viveram a verdadeira ditadura. Está falando lá da França, da Alemanha, são países que sabem o que é uma ditadura e eu vejo pessoas de direita, de esquerda e de centro falando, isso não pode acontecer. Aqui no Brasil, não. Estão usando isso como se fosse uma bandeira da virtude. Olha como eu me preocupo com a vida da minha população. Eu vou obrigar a vacinar e quem não vacinar não vai fazer cirurgia. Mas para concluir meu comentário, 1º de agosto, a gente colocou muita esperança no 1º de agosto. E foi uma manifestação maciça. O que aconteceu? A gente levou um golpe na boca do estômago que, gente... Depois daquela decisão, onde a gente percebeu, ali foi um golpe muito grande, Cris, Quinha, Bernardo, porque foi ali que a gente percebeu
que com a interferência agora do STF, que não precisa de voto, que não tem que dar satisfação para eleitor no legislativo, os deputados e os senadores pararam de dar ouvidos ao povo, né? Aquela famosa frase, o povo nas ruas dá medo. Não, não dá mais. O que dá medo neles agora é a interferência do STF, que vai prender, já que eles têm a maioria ali são réus em processos, em roubalheira, em corrupção, e eles falam, ameaça, se você votar contra isso, a gente vai pegar o seu processo e você vai ser preso. Ou seja, a gente perdeu a nossa capacidade de interferir nos rumos do nosso país. Aquilo, para mim, foi o maior golpe. Eu senti um desânimo em todo mundo que eu conversava. Era um desânimo, cara, agora nem ir para a rua mais adianta. Aí o Bolsonaro, eu falo que o Bolsonaro fez o all-in agora. Ele claramente convidou as pessoas e falou em vários momentos, o último recado. Esse é o último recado. E na manifestação do dia 1º de agosto, ele disse, enquanto ele estava falando lá para as multidões, que se as autoridades não nos ouvirem agora, nós iremos de novo para as ruas e vamos dar o último recado. Isso reanimou o povo. Mas eu vou ser bem sincero, é uma reanimação que a gente tem que sentir que deu em alguma coisa. A população está ficando muito desanimada com o fato de perceber que nada mais está adiantando. Quanto mais a gente briga pelos nossos direitos, mais rápido eles estão sendo tirados de nós. E aqueles que estão ali na linha de frente, falando, brigando, tentando impedir que isso aconteça, são os que mais estão apanhando. Bernardo, em uma semana, foi bloqueado 2 vezes no Instagram, gente. Inclusive, durante a nossa live da semana passada, a live, eu falei para vocês aqui, galera, eu acabei de receber aqui que o Bernardo acabou de ser bloqueado no Instagram, e aí vem a Bárbara do Te Atualizei, a pessoa mais simpática do YouTube, de repente agora ela não perdeu a sua Que se autodefine tia do Zap. Não, as tias do Zap, os tios do Zap são perigosíssimos. E assim, se algo não for feito... O João Willis considerava perigosas as tias do Zap, lembra disso? Ele era, né? As antidemocráticas. Ele fugiu, né? Tava com medo. Para parar essa ditadura, eu sinto o que vai acontecer. Eu acho que a população vai perder a motivação de tentar ir para as ruas, porque o Brasil vai ser o primeiro país do mundo onde ir para as ruas não vai importar em nada. Porque o STF vai praticamente dominar ali os deputados, né, e os senadores. E as pessoas que lutaram para tentar proteger nossas liberdades vão pagar um alto preço. Nós aqui nessa tela estamos inclusos nesse grupo. Kim, antes de a gente começar a rodada final aqui, onde a gente vai tentar pensar o depois do 7 de setembro, eu queria que você desse uma opinião sobre isso que a gente conversou aqui, porque eu sei que você comenta muito nos teus vídeos todos esses eventos que vão acontecendo, esses episódios, esses arroubos autoritários, né? Você até brinca, todo mundo agora é esteja preso, toda hora é esteja preso, querem prender. A gente nem citou Sérgio Reis aqui, o absurdo que fizeram com ele, né? Um áudio vazado de uma conversa com um amigo, quem nunca, num desabafo com um irmão, um tio, um amigo, não mandou um áudio dizendo eu quero que exploda. Nossa. Eu quero que morra, a gente fala essas coisas, né? Então, assim... Não dá ideia não, já pegaram, né? Aí vaza e aquilo é uma ameaça à instituição, é uma ameaça à república, à democracia. Eles fazem o troço ficar desse tamanho a ponto de pessoas acharem realmente que as tias do Zap vão para a rua armadas para atirar em todo mundo. Eu não sei quem que eles conseguem convencer com esse discurso, mas eu, inclusive, tenho uma teoria de que nos grupos deles, desse pessoal que não quer as manifestações por liberdade, eles fazem memes como se fossem o lado contrário, dizendo vamos para a rua armados. Eu acho que eles plantam essas narrativas, porque eles acreditam tanto nisso que eles saem dizendo depois, que eles devem realmente ter visto em algum lugar. Não é possível. Não, uma coisa que é certeza é que teremos infiltrados. O filho do Renan Calheiros, Renanzinho, falou que em Brasília aí vai ter possivelmente de 50 a 200 pessoas invadindo o Congresso. Como é que ele sabe esse número? Como é que ele consegue estipular de 50 a 200 pessoas? Aí vem a Gleisi Hoffmann falando o seguinte, temos que ir para as ruas com nossas bandeiras do Brasil. O PT nunca utilizou, aqui é sem piada, sem nada, ninguém nunca viu. Manifestação do PT com bandeira do Brasil. Isso não existe mesmo. Que história é essa? Que petista com bandeira do Brasil? Vai também o quê? Com a camisa da seleção brasileira? Vai se disfarçar o quê? De tia do Zap? Pra tocar o terror? Aí vem o Lula também falando, aí vem o Dirceu, temos que ir pra rua, viu, no dia. Aí vem o Ministério Público de São Paulo falar, esse negócio aí de
só permitir que um lado faça manifestação e o outro não pode no dia, que é para evitar confrontos, evitar que a gente tenha, sabe, conflitos. Não, isso é besteira. Tem que deixar todo mundo, sabe, ir para a rua. Se tiver confusão, é a festa da democracia. Então a gente vê que o pessoal do lado de lá está sempre tentando promover o caos. Recentemente teve essa fala aí da questão de Bolsonaro e o fuzil. Pelo que eu saiba, o cidadão comum, ele sequer pode comprar um fuzil. Então eu não sei como é que todo mundo iria comprar um fuzil, comprar, já que... sim. Mas qualquer cidadão ou seria só o cara do campo? Não, o CAC pode. Pode sim comprar o CAC pode T4 comprar? da Taurus. Dá para comprar, sim. Então assim, mas, pô, todo o processo... Mas, gente, fuzil não é nada virar demais. Entendeu? Então, até você virar um CAC e tudo mais, mas só assim para mostrar o levante das narrativas. Outro exemplo, questão. Bolsonaro vai botar pro caça o Gripen voar, dar um rasante e sair quebrando todas as janelas. O Leonardo Coutinho, que é colunista da Gazeta do Povo, Pelo amor de Deus, mostrou que quando isso iria ocorrer, né, lá em abril, sequer tínhamos um caça-Gripen no Brasil. Mas a grande imprensa foi lá chamar o Raul Jungmann, um cara da esquerda, para dar o parecer dele sobre o caso. Então, tudo é construído em cima de uma narrativa. Aí vem o Pacheco, que agora se tornou o candidato oficial do sistema judiciário brasileiro, é o pacificador. Inclusive, a própria imprensa fala como é a pacificação que ele faz. Ele garante sempre que Bolsonaro perca. Essa é a forma de pacificar o país. Você sempre bate em um lado, você só prejudica um lado, e isso é pacificar o país. Então, a gente está vivendo isso daí. Foi até interessante, eu estava vendo ontem, o Pacheco ele rejeitou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base em pareceres aí de advogados lá do Senado, né, o corpo jurídico do Senado. E eu fiquei sabendo que o Pacheco nomeou para o cargo mais importante da presidência do Senado, que é o diretor de assuntos técnicos e jurídicos. Aí eu não sei se pode ser um cara que dá o parecer aí sobre os impeachments, um lulista. O Alexandre Silveira foi o presidente do DENIT na era Lula. O cara colocou um lulista lá para dar o quê? Para ajudar na questão jurídica. O que é que tá acontecendo? É o pacificador? É o Pacheco? Ele tá aí fechado com o Kassab. Se Dilma tinha o Temer, o Lula agora tem o Kassab. O Pacheco já tá de malas prontas. Então a gente tem um presidente da Câmara, do Senado, que tem um lado, e o lado dele é o Lula. Não é nem o Lula, ele ama o Lula de paixão, quer ser aí, ter um carguinho, poder indicar os deputados dele, fazer sua base, é vendido como pacificador, e todos os brasileiros como um todo são assim, são antidemocráticos, são vilões, são diversas coisas. E ainda pegando o gancho do que a gente falou anteriormente, a gente estava falando da questão do passaporte, eu estava aqui lembrando algumas besteiras que você assiste quando você é criança. Tem um anime que eu adoro, que se chama One Piece. Ele basicamente gira em torno de questões em volta de liberdade. E uma das ilhas que eles passeiam, são piratas, basicamente as pessoas vivem uma ditadura que foi implantada através de um rei que expeliu, dizimou, tipo assim, desapareceu com todos os médicos. Ele selecionou os melhores médicos, esses aqui são meus, para você ter acesso ao sistema de saúde só se você bater continência para mim. Ele expulsou da ilha todos os outros médicos e aí, através de um controle da saúde, ele implantou uma ditadura no país. Então você vê que são coisas que vêm acontecendo que cada vez mais colocam o Brasil numa rota, sabe, que você pergunta se ainda tem freios, encaminham para uma ditadura. São inúmeros absurdos que o país vive, mas os antidemocratas são os bolsonaristas, os apoiadores do governo, a direita, os conservadores. Ainda nesse anime é interessante porque a pessoa mais procurada do planeta que o governo mundial quer caçar a todo custo é uma historiadora, porque ela é de uma tribo que sabe ler uma certa linguagem, que existe um tipo de pedra que é indestrutível, que eles escreveram a história do mundo que foi perdida. E aí o pessoal tinha tocado fogo em várias bibliotecas. Ela é a última pessoa que ainda pode contar o que foi que aconteceu no passado. No Brasil, a gente viu como eles conseguiram, no intervalo de uns 30 anos, distorcer quase tudo sobre o que foi o regime militar. Tornaram um dos regimes mais nefastos do mundo. A gente sabe que tem vários problemas, mas está longe de ser o que é. Então você vê, né, sempre a vida imitando a arte. É o que vai acontecendo no Brasil. Exatamente, mas para a gente não desanimar a nossa audiência que está aqui bem agitada no chat, falando que o Supremo é o povo, que estaremos na rua em 7 de setembro, vamos na paz, por voto impresso, por liberdade, contra a tirania do STF, tirania da toga. Então, assim, o pessoal já sabe o que escrever nos cartazes. Estão atentos, né? Cris, deixa eu só porque eu também li os comentários aqui e muita gente, eu vi uns comentários. Não, Gustavo, você tá desanimado, desanima a gente não. Galera, eu não tô desanimado, tá? Eu vou para São Paulo, eu organizei um grupo para alugar um carro de som também. Eu só tô tentando mostrar para todo mundo a urgência da situação,
É justamente tentando motivar. Tipo assim, se vocês não forem para as ruas, depois não reclamem do que vai acontecer. Eu não estou tentando desanimar, não. Eu estou tentando mostrar a urgência da situação. Vai, Cris. Eu queria só chamar a nossa meta aqui, lembrar quem está nos assistindo, agradecer a audiência dos assinantes especialmente, agradecer a audiência de todos, mas dos assinantes especialmente, porque são os assinantes que conseguem patrocinar programas como esse, fazem com que a gente esteja aqui, inclusive falando para quem não é assinante. A gente está aí na tela com o nosso total de assinantes até agora, 68.384, e a gente tem essa meta de chegar a 75 mil até o fim de setembro. Então já estamos no finalzinho de agosto, a gente tem um mês aí para atingir esses quase 7 mil assinantes aí que faltam, 6.700 na minha conta aqui, não sei se eu fiz a conta certa. Mas, enfim, ajudem a gente a compartilhar essa live, leiam os conteúdos da Gazeta do Povo, tem muito conteúdo aberto. Quem quiser experimentar a Gazeta do Povo, já vai aparecer um QR Code aí para ter acesso à promoção. Você vai ter um mês pagando apenas 99 centavos, e nesse mês você já vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, tem muito mais vídeo, tem podcast do Rodrigo Constantino com o Guilherme Fiuza, tem artigos de mais de 40 colunistas, Lacombe, Rodrigo Constantino, Fiuza, eu, Daniel Lopes, tem muita gente, Guzo, a Tameia Danelon, que é uma procuradora que conhece tudo de justiça, fala muito sobre o STF, então tem conteúdos muito aprofundados ali. E eu preciso dizer que na cobertura jornalística é um jornal que se pauta por valores conservadores. As convicções da Gazeta do Povo estão todas publicadas, você pode acessar mesmo sem ser assinante para conhecer o que a Gazeta do Povo defende e o que pauta a nossa linha editorial. É um dos raros jornais do país que se posiciona contra o aborto, que fala dos perigos do comunismo, fala da China, fala de Cuba, de Venezuela, uma fala com os fatos reais, não com as distorções que a gente costuma ver pela esquerda aí, que está tentando fazer com que um bandido condenado volte como se fosse um inocente que não teve nenhuma prova contra ele, né? Então está aí na tela o QR Code da promoção. E agora a gente vai aqui para os minutinhos finais, mais uma fala de cada um, talvez um pouquinho mais, mas vamos tentar pensar o que pode acontecer depois, porque a gente já citou aqui Rodrigo Pacheco, né, que seria a esperança para colocar em votação não só a PEC do voto impresso, aquela outra PEC que está lá parada há anos no Senado, 113C. Mas também os vários, são quase 30 ou mais de 30 até já, pedidos de impeachment contra ministros do STF, porque esse que ele rejeitou foi o último, apresentado pelo presidente Bolsonaro, quer dizer, assinado pelo presidente Bolsonaro, mas apresentado pela Advocacia Geral da União, apresentado e elaborado pela Advocacia Geral da União. Kim, arrisca a dizer aí o que pode acontecer depois do dia 7? Eu tenho para mim, olhando os discursos que Bolsonaro vem fazendo, que ele tem alguma carta na manga. Eu, assim, que acompanho há um bom tempo, acho que todo mundo vem acompanhando o Bolsonaro. Quem vem acompanhando o Bolsonaro sabe, Bolsonaro sempre foi um cara tranquilo, sempre foi um cara calmo, nunca ficou falando que vai, que isso, aquilo, outro, mas agora ele vem mudando um pouquinho o discurso, falando, a gente tem que lutar pela nossa liberdade, sei o que tem que fazer. Acho que ele deve ter alguma carta na manga, acho que o clima no país não vai acalmar depois da manifestação do dia 7, acho que deve ter alguma movimentação, talvez jurídica, mais algum pedido, ou talvez algum projeto de lei. Creio que nossos deputados também devem fazer alguma coisa. Com certeza, Bolsonaro vai se cacifar. Isso daí pode ser importante para ele, até para demonstrar para os deputados do famoso Centrão o seguinte, o povo está comigo. Vocês querem se eleger em 2022? Bom, acho que meu apoio, bater uma fotinha comigo, pode valer uns pontinhos aí para vocês. Então, pode dar um pouco mais de força para Bolsonaro. Vocês viram lá a questão da PEC do voto auditável, mesmo com interferência, ainda tivemos, acho que 226, 228 votos, que foi um número, assim, bastante expressivo, ainda foi maioria, teve muita gente que se absteve, o pessoal que votou contra, foi muito pouco, pessoal, foi 200 e quebrado, com 50 votos a menos, você tinha aprovado, que é o número lá para aprovar uma PEC, né, os 308 votos. Então, a gente está caminhando, assim, para uma situação que algo vai acontecer, isso aí é inegável. Não acho que não vai ficar por isso, ou o Bolsonaro vai tentar entrar com alguma medida na Câmara para tentar coibir, ou então, inclusive, reforçar algumas coisas que já vêm sendo construídas. O pessoal da cultura estava construindo aí um decreto, uma resolução
sobre a questão de liberdade nas redes, para impedir que as pessoas fossem deletadas à torta e à direita. Então, acho que, pelo menos, Bolsonaro vai sair bem cacifado para qualquer movimentação que ele venha a fazer depois do dia 7. Pessoal, relembrando aqui, ó, dia 7 leva em cartazes bilíngues. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome. Tássio Torres escreveu isso aqui no chat. Importante também isso, né, Bernardo? Porque a imagem que passam para o exterior é a imagem que tiram da imprensa em geral aqui no Brasil. E, em geral, a imprensa não é amistosa, vamos dizer assim, com as manifestações por liberdade, por democracia, por respeito à Constituição, sabe-se lá por quê, né? Sempre vem pelo lado contrário, como antidemocráticos, como atos, né, combatendo instituições, o que não é verdade. Uhum. Exatamente. A imprensa fora do Brasil, ela se pauta, como todo jornalismo de grande imprensa, geralmente, tem correspondente no país, né? E esses correspondentes, na maioria das vezes, são preguiçosos e vagabundos. O que eles fazem? Em vez de eles investigarem, terem contatos, eles apenas leem os jornais da grande mídia. Eles leem Folha de São Paulo, Estadão, CNN, sei lá o quê, Globo, e aí eles fazem lá uma mistura daquilo e passam para agências tipo Reuters, e a Reuters vai lá, faz a notícia e todo mundo depois do exterior copia da Reuters. É isso que acontece, né? Foi o que aconteceu com aquela besteira lá aquele jornalismo português. Meu Deus, o Bolsonaro bloqueou alguém no Twitter, um jornalista e tal. Nossa, foi um drama, né? Agora, eu não vi em nenhum jornal de grande alcance exterior, seja Le Monde, seja o The Hindu na Índia, ou seja o Wall Street Journal, o Washington Post, não importa, Deutsche Welle, não vi nenhuma falando de tudo que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Por quê? Porque a grande mídia não torna isso um assunto com o tom que ele precisa ter, né? Ou seja, com a abordagem verbal e linguística que precisa ter, ou seja, que é inconstitucional, que é ilegal, que estão implantando uma ditadura, que estão censurando, prendendo, etc. Tudo que nós já sabemos, né? Isso não acontece. Então eles olham e falam, tá tudo bem. Inclusive o STF parece que está ajudando a manter a democracia brasileira funcionando, porque seu Bolsonaro, desde 2018, está ameaçando, como é que eles dizem? Eles têm arroubos de autoritarismo, essa é a expressão que eles usam muito, né? Tem arroubos de autoritarismo, né? Então ele sempre fica manifestando, agora eu vou, e aí o Bolsonaro não foi, o STF veio, né? E fez a ditadura que eles achavam que ele iria fazer. Agora, sobre o que pode acontecer, Cris, no 7 de setembro, eu vejo que muitas pessoas não conseguem ver além do 7 de setembro. Elas estão achando que o 7 de setembro vai definir tudo, né? E assim, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, né? A primeira coisa que tem que acontecer, e eu acho que isso já está mais ou menos definido, é que a manifestação tem de ser um sucesso. Tem de ser um troço maravilhoso. E cada cidadão tem responsabilidade nessa questão dos cartazes. Principalmente com duas línguas, né? Português e espanhol, português e inglês, português e francês, português e alemão, etc. Dá para fazer a frente e o verso, né? A frente em português e o verso em outra língua. E data, né? Colocar a data dentro do cartaz, né? No cartaz. Primeira coisa, a manifestação tem que ser o sucesso que o Bolsonaro diz, vai ser uma fotografia do Brasil para o mundo, vai ser um registro. Agora, o que isto vai causar? Claro, vai dar, como disse o Kim, cacife político, vai fazer tudo isso. Agora, eu não acredito que ele vai exercer pressão nenhuma em instituição alguma no Brasil. O STF não vai mudar. O Fux já disse em 2016, né, que nós, juízes do STF, uma vez no cargo, não devemos satisfação a mais ninguém, porque não somos eleitos. Ele disse isso, né? O Fux declarou eleitos, entre aspas, né? Eles são nomeados e são eleitos ali no Senado, digamos. Isso, exatamente. Uma vez eleitos, uma vez empossados, é o termo que ele usa. Uma vez empossados, não devemos satisfação, mas o STF não vai continuar a fazer a mesma coisa. O Congresso é acovardado e vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai continuar, eles vão ficar um pouquinho assustadinhos, meu Deus, Bolsonaro tem cacife político, vão fazer o quê? Vão votar, entendeu? O que eu acho que tem que acontecer é cumprir, eu vou dizer bem exatamente o que deveria acontecer, deveria cumprir o preceito constitucional do artigo 142 e botar alguns vagabundos na cadeia e fazer cumprir a Constituição. Pronto, é um crime falar um 142, eu estou cansado disso. Eu tive uma discussão com o procurador da República, discussão positiva, né? Com o procurador da República, o Dr. Kleber Neto, e nós estávamos investigando exatamente isso, ou seja, qual é a natureza deste artigo? Ele está na Constituição, ok, ponto, pacífico. E para que ele serve? Ele serve para quando há momentos como nós estamos vivendo agora, em que as instituições, principalmente os três poderes da República, não funcionam harmonicamente entre si.
Então, você não pode esperar uma resposta institucional quando as instituições não estão funcionando. Ou seja, quando o STF abre um inquérito de ofício para perseguir pessoas e coloca o próprio presidente ali, dentro do inquérito, por falar uma verdade que foi divulgada pelo tribunal que o acusa de mentira, olha a loucura. As instituições não estão funcionando. Quando um corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável por cuidar de processos administrativos do TSE, não tem poder de juiz, ele é um corregedor, manda desmonetizar canais, que é uma medida que só pode ser feita num processo judicial, etc., segundo o Marco Civil da Internet, é óbvio que nós não estamos funcionando as instituições. Ou seja, não dá para ter resposta regular institucional. É preciso ir além. Por isso que existe esse artigo dentro da Constituição, para que, por solicitação de alguns dos três poderes, pode ser o Supremo, pode ser o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário, pode solicitar às Forças Armadas que resolvam um conflito pontual. Não é passar o grande reset no país, entendeu? Vamos aqui acabar com tudo como foi feito em 64. Nada a ver com 64. Nem existia a Constituição de 88 em 64. Então, seguir este artigo é resolver um conflito pontual. Qual é o conflito pontual? Uma desarmonia e vamos dizer, um assoberbamento do Supremo, né, dos poderes judiciários do Brasil, que estão interferindo e controlando o poder legislativo e impedindo o executivo de agir. Se isso não é uma razão mais do que razoável para aplicar um artigo constitucional feito para isto, eu não sei mais o que. Então, eu sinto, quando eu converso com as pessoas, vou ser bem sincero em português, claro, quando eu falo com as pessoas nas ruas, é o que todo mundo quer. Mas não é o que deve ter nos cartazes, na minha opinião, porque aí a gente dá munição para que digam que é golpe, né? A gente vê ministros do STF falando isso. Exatamente. O que eu vou... Mas, um artigo constitucional não pode ser golpe, primeira coisa. E agora, não precisa colocar um 42 no cartaz. Por quê? A população está indo reclamar contra problemas. Cabe ao governante dar as soluções para aqueles problemas, entendeu? Não tem como milhões de pessoas no Brasil inteiro chegarem num acordo sobre a solução. Não, elas vão dar as demandas. Olha, nós queremos liberdade, voto impresso, fim da ditadura da toga. É isso que nós queremos. Como na Diretas Já. Diretas Já, voto direto. O que daí? Foi o Congresso lá, etc., e resolveu o problema. Entendeu? Então nós não temos que dizer o que fazer, nós temos que dizer o que nós queremos. Qual o problema que a população quer. E aí cabe a um governante ou governantes, enfim, né, aos poderes, chegarem num acordo da solução a ser pedida, entendeu? Dentro da Constituição, como eu disse. Exatamente. Gustavo, vou deixar para você a prerrogativa do encerramento aí, a gente está nos últimos minutinhos com uma provocação. Rodrigo Pacheco já está até se anunciando como pré-candidato a presidente da República. Está todo mundo se anunciando pré-candidato. Eu também sou. Eu sou pré-candidato. Mas acha que vale alguma pressão sobre o presidente do Senado? Se for para colocar o nome de algum político em algum cartaz, qual você coloca? Para quem você direciona um pedido e qual seria o pedido? Para o Bolsonaro. O pedido tem que ser para o Bolsonaro. Ele é o único que vai escutar o que vai acontecer nessa manifestação. Eu acho que esperar que o Pacheco, ou Marcelo Ramos, ou qualquer outro, Lira, escute, eles já mostraram que viraram as costas, viraram a cara e não querem saber mais o que o povo tem para falar. Se fosse para colocar o nome de alguém, é para o Bolsonaro, sim, que a gente vai ter que fazer esse pedido. E para terminar, eu vou falar bem rápido, porque a gente já está nos segundos finais. Eu tive uma oportunidade para mim, que eu estou feliz até hoje, rindo de orelha a orelha, de almoçar com o presidente, passar a parte da manhã e da tarde com ele. Veio aqui em Goiânia e me convidou. E eu vou falar para vocês, pensa numa pessoa que está serena, tranquila. Eu esperava ver uma pessoa tensa, porque está chegando o dia, são ataques e ameaças. Sereno, tranquilo, fazendo piada, aquelas piadas sem graça dele o tempo inteiro. Você vê que é uma pessoa... E durante a conversa, ele virou para mim e falou assim, uma hora, minha esposa estava do meu lado. Ele virou e falou assim, eles estão achando que eu tô fraco. Eu não tô fraco, não. Assim, é esse tipo de conversa, esse tipo de frase que ele fala, que parece que realmente o Caim sabe o que ele tá falando. Ele tem alguma carta na manga. O que a gente pode fazer, gente? A gente vai lá e fala onde o pé tá doendo, onde está doendo, quais são as nossas dores. E o chefe que nós escolhemos para guiar essa nação, ele vai mostrar qual é o caminho que deve ser seguido. Ele vai usar sempre as linhas da Constituição, como ele sempre falou, e o Bernardo Kister está certíssimo. Se uma coisa está na Constituição, como você pode criminalizar, invocar um artigo que está na Constituição? Então faça uma nova Constituição e retire esse artigo. Agora, tentar criminalizar as pessoas porque elas pedem algo que está na Constituição,
aí é ir longe demais. Mas é o que se espera de uma Suprema Corte que não só desrespeita a Constituição, mas age de forma contrária e tenta criminalizar aquelas pessoas que pedem que ela seja respeitada. Então nós passamos de todos os limites possíveis. Eu só sei de uma coisa: qual a intervenção que a gente precisa? Nossa situação está tão calamitosa que eu acho que a gente precisa de uma intervenção divina nesse país agora. A gente precisa de uma intervenção de Deus, tem que colocar a mão aqui e falar, não, agora vamos ajeitar, que já foi longe demais. Não é intervenção militar, intervenção popular, intervenção divina. Porque essas forças que a gente está lutando, gente, não são forças do mundo, não. Isso aí é coisa da luz contra as trevas. E cada vez mais eu estou convicto disso. Isso está muito claro para todo mundo. Eu vou esticar uns minutinhos. Vocês ficam mais 5 minutinhos comigo aqui, com a nossa audiência maravilhosa? Não, eu tenho uma live com o pessoal agora. Você tem que sair. Não, porque eu queria só dar um espacinho para o Kim falar aqui. O Kim, foi você que mencionou a questão da liberdade de culto também, que foi algo extremamente questionado durante a pandemia, né? E aí o Gustavo vem com essa percepção, que é uma percepção, acho que de todo mundo atualmente. Só quem não tem nada de fé e não tem nenhuma crença é que não pensou em algum momento que há algo muito maior acontecendo além dessas mesquinharias humanas, porque é impressionante, é demais, junto com pandemia, a gente viver todo esse pandemônio, né? Você acha que há solução pedindo para nomes específicos? Porque isso que eu lembrei ali no início do programa, numa das minhas colocações, que quando deu aquela manifestação de 1º de agosto e nós não fomos ouvidos, a população se sentiu ignorada, as ruas não foram ouvidas, a sensação que foi, agora a gente tem que direcionar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse é que põe pedido de impeachment, que tem a capacidade, né, de pôr pedido de impeachment em votação, que tem a capacidade de pôr a PEC do voto auditável que está parada no Senado em votação e fazer tantas outras coisas que podem, de alguma forma, mexer no mecanismo aí, né? Mas ele tem demonstrado que não quer. Então, você acha que adianta levar algum nome nos cartazes, gritar algum nome, ou, como disse o Gustavo, vamos concentrar apenas na dor? Eu acho que vale a pena fazer o que o Gustavo falou. E por quê? Com minha pequena experiência aí de tentar colocar pressão em alguns pontos, eu já percebi que tem algumas pessoas que não querem ouvir. E por que elas não vão ouvir? Porque tanto faz. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, ele não vai ser eleito, se ele for no futuro, com os votos dos bolsonaristas. É a mesma coisa que você pedir para o Randolfo Rodrigues lhe ajudar. O Randolfo Rodrigues, ele iria se mexer se os perfis de esquerda, o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, sabe, os pessoalistas, falar, Randolfo, por favor, nos ajude. Aí o Randolfo Rodrigues vai porque ele sabe, ali é onde está o curral eleitoral dele. Nós não somos o curral eleitoral do Centrão, nós não somos o curral eleitoral da esquerda, eles sabem disso, eles vão ser eleitos lá pelo quociente eleitoral, então de boa. Quem a gente vota, quem tem, assim, quer nos ouvir, são os deputados da direita. Esses, gostem deles, não gostem, são ótimos, parlamentares não são, tanto faz. Todos eles estão de acordo e já defendem todas as nossas pautas. Eu acho que o impacto da gente ter uma foto para mostrar para o mundo, ó, essa daqui são as nossas demandas, isso é que o povo deseja, é muito mais efetivo. Vou mostrar aqui, ó. Bolsonaro tá lá, ele falou, ó, eu vi, é isso daqui que grande parte da população brasileira está pedindo. Se a gente faz pressão com o outro, não vai, cara, não vai ter força nenhuma. E eu ainda acho, como o Gustavo falou, também, assim, pedir ao divino, eu acho que ainda faz mais efeito do que talvez qualquer outro pedido. Eu realmente acredito, Deus nunca deixa ninguém na mão. Se você, inclusive, olhar, os países cristãos normalmente sempre são os mais atacados, mas também são os que mais clamam e, assim, gostam da liberdade, experimentar a liberdade. Está lá na Bíblia, né? Deus deu o livre-arbítrio. Está lá, está dado por nós. Então, cara, eles querem isso, não é à toa, não é aleatório, toda essa coisa que estão fazendo, as ameaças que o Lula vem fazendo, você vê inclusive que grande parte dos religiosos brasileiros, né, dos líderes religiosos, estão apoiando, não é só pastores, o pessoal vê muito Malafaia, mas tem vários outros pastores da igreja evangélica. Eu já recebi vídeos de padres, e o vídeo que eu recebi inclusive foi de pessoas que gravaram o vídeo do Gustavo. Gustavo passou no canal dele, pode falar bem melhor. Vários padres também falando, pessoal, é pela nossa liberdade. Dia 7 é pelo Brasil. Não é Bolsonaro, não é isso. É pelo cidadão, é para nós ainda termos o direito de sermos cidadãos livres. Que está cada dia pior a situação no Brasil.
Verdade, pessoal aqui no chat sugerindo para o Gustavo falar em inglês na manifestação. Eu vou fazer isso, eu li aqui, eu já estava pensando em fazer isso, porque tem uns cartazes, eu quero lá fazer um discurso em inglês, explicar o que está acontecendo para o resto do mundo. Exatamente. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer demais, de novo, os assinantes da Gazeta do Povo. São vocês que permitem a produção de conteúdos como esse. E peço a quem ainda não é assinante para vir para a nossa comunidade, considerar se tornar um assinante. Tem o QR Code que vai aparecer aí na tela. Você pode fazer uma assinatura por preço promocional se você acessar esse QR Code apontando a câmera do celular e vai nos ajudar a chegar naquela meta de 75 mil assinaturas, porque é com esse número de assinantes que a gente já tem a promessa da direção da Gazeta do Povo de uma segunda temporada de Hora do Strike. Inclusive, vamos considerar, já para responder muita gente que pergunta sempre no chat, vamos considerar mudar o horário do programa para um horário que fique melhor para todo mundo aí. A gente tem só que lembrar que o Kim está na Austrália, 13 horas na frente, dependendo do horário, não fica muito fácil da gente ter o Kim aqui na live e a gente quer que o Kim continue. Então, Kim, vou começar a rodar de despedida para você, um tchauzinho aí para a audiência. Então, tchau a todos. Reforço aí o pedido da Cris. Pô, eu leio a Gazeta, até comentei aqui sobre o Leonardo Coutinho. A Gazeta ainda é um dos poucos jornais, talvez um dos poucos mesmo, que faz jornalismo factual, que você pega, tem fatos na notícia, não é uma matéria opinativa que é vendida com a matéria factual. Então, reforço. E obrigado a todos aí. Foi um prazer ter aqui o Bernardo de novo. Prazer estar sempre com a Cris também, com o Gustavo e com vocês do chat. Bernardo, nosso strike do dia, nosso convidado que tomou strike na semana. Boa noite a todos aqui, agradecer a audiência da Gazeta do Povo, o convite de vocês, a Cris, o Gustavo e o Kim, e dizer o conselho aqui dado também pelo Gustavo e reforçado pelo Kim, eu também assino com os relatores aí sobre a questão religiosa. É primordial. E é tão sério isso que o PT está considerando, já faz uns 3 meses, eles estão considerando colocar como vice do Lula um pastor evangélico, o Ariovaldo Ramos, que é um marxista que eu conheço de outros carnavais, já almocei com ele pessoalmente, quem sabe um dia eu conte algumas histórias sobre ele. Está pensando em colocar como vice do Lula, porque essa tem sido a grande força do Bolsonaro, né? Com Deus pela pátria, né? Então, não se esqueçam de colocar o nosso país, os que nos governam, nas suas orações e com o coração firme no 7 de setembro, confiando que Deus é maior do que as forças desse mundo. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Gustavo, despedida final com você. Dia 6, véspera da manifestação, a gente vai estar aqui, ainda reforçando tudo isso que a gente disse. Eu vou estar em São Paulo, então eu vou participar desse programa lá de São Paulo, provavelmente no hotel ali perto da Paulista. E eu já estou indo para lá no dia 4, na verdade, porque eu estou tão empolgado que eu não consigo mais esperar, eu já quero ir logo. É um prazer participar desse programa, como sempre, né? Eu me sinto muito mais iluminado toda vez que eu converso com pessoas sensatas. A gente é bom demais, é uma terapia, para te falar a verdade. Dia 7 de setembro, pessoal, todo mundo na rua, todo Cris, mundo vai para as ruas. Oi? Se eu puder aqui rapidinho dizer uma coisa, olha que claro. Interessante. Eu faço parte dos grupos do PT no Telegram e tudo, eu entro em todos esses grupos, né, para ver o que eles estão falando. Eles acabaram de postar, tem 2 minutos aqui no grupo do Partido dos Trabalhadores, uma imagem, 7 de setembro por justiça, vacina, auxílio e fora Bolsonaro, contra a corrupção. É mobilização popular que vamos derrotar o governo genocida e corrupto. Participe das organizações, participe e organize atos para o 7 de setembro. A luta pela democracia é urgente. Olha só. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou 2 manifestações em São Paulo, né? Uma no centro e uma na Paulista. Que Deus ajude a nossa nação, como diria o Cunha, né? Mas é isso, pessoal, obrigado. Ir para a rua com espírito de paz, né? Isso que é o mais importante. Exatamente. Obrigada, pessoal. Prazer a companhia de todos. Obrigada também a você que nos assistiu. Até a próxima. Valeu.